Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 34. Diz assim: quantos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Quantos não encontraram? Pode dizer espera um pouquinho? É fácil achar o Evangelho de Marcos, né? Então, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Pai querido, fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Eu sei que Tu tens uma mensagem para nós. Senhor, que cada um aqui receba da forma que eu estou recebendo, Pai, para que seja passado não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Então, Pai, em nome de Jesus, se alguém aqui estiver cansado, anima-o para que ouça toda a mensagem e participe. Que nós possamos, Senhor, então sair daqui desta manhã dizendo: valeu a pena, Pai, estar na Tua casa. Nós Te louvamos e Te agradecemos por se importar conosco, em nome de Jesus, amém. Podem tomar o seu assento. Eu queria, nesta manhã, que os irmãos fizessem comigo o que eu gosto de fazer. Quando eu estou lendo a Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, no Antigo também, mas principalmente no Novo, eu gosto de ler as entrelinhas. Eu gosto de ver e imaginar o que é que aconteceu entre um diálogo e o outro. Eu gosto de imaginar algumas atitudes, algumas ações. Eu gosto de imaginar antes delas terem acontecido, o que levou aquilo a acontecer. E se você não tem esse costume, procure ler a Bíblia. Dessa forma você vai ver que é interessante. Você não vai acrescentar nada à Bíblia, não se pode acrescentar, mas você pode colocar a sua imaginação, imaginando ali, o que é que aconteceu entre aqui e entre ali. Quer ver um exemplo? Quando Jesus põe lodo nos olhos daquele cego e diz para ele assim, porque ele queria ver, ele falou: eu vou ver. Chegou perto de Jesus, ele já sabia que Jesus curava. O que é que ele imaginou? Ele vai tocar em mim e eu vou enxergar. Aí Jesus põe um lodo, um barro, né, no olho dele, e diz: vai lavar no tanque de Siloé. O que passou na cabeça desse cego até chegar lá no tanque? Antes, o que passou na cabeça dele quando Jesus falou isso para ele? Então eu gosto de... Isso né, faz com que nós possamos crescer e imaginar. E eu quero fazer isso aqui, nesse texto. Primeiro,
eu já li no versículo 34, para ganhar tempo, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Essa multidão veio até Jesus, e nós vamos avaliar isso. Mas antes, os versículos antes e o capítulo anterior fala sobre a morte de João Batista. Os discípulos vieram e deram a notícia a Jesus, e Jesus ficou muito triste, porque não podemos esquecer que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem também. E ele sentiu. E ele, conquanto seja onisciente, conquanto seja onipotente, onipresente, conquanto ele saiba de todas as coisas, mas ele tem a humanidade dentro dele. E ele sentiu, chorou, ficou triste, foi para um lugar apartado. E os discípulos, esse detalhe dá um pouco mais narrado o mesmo episódio em Mateus. E os discípulos então vieram, e quando ele vai chegando, ele viu, quando ele desembarca, ele viu uma multidão que veio atrás dele. E aqui diz que essa multidão era como uma multidão de ovelhas sem pastor. Pessoas sem eira nem beira, sem rumo talvez. O que é uma multidão sem pastor? Ele faz referência aqui, ovelhas que não têm pastor, é uma imagem lá do Antigo Testamento. Ele narra isso em Números de 27, ele narra isso em 1 Reis 22, enfim, ovelhas sem pastor. Podemos imaginar um grupo de pessoas que não tem quem se importe com eles, quem cuide deles, e eles estavam ali. Por que estavam ali? Certamente para ver Jesus. A Bíblia nos deixa ver, estudando um pouco mais, que nós estamos aqui no início do ministério de Jesus. No início que eu falo não é no primeiro mês, no início, não é no fim, não é no meio, mas no início. Não vou precisar, tinha 1 ano, tinha 6 meses, tinha tal. E este milagre que vai acontecer aqui é o primeiro desta natureza, primeira multiplicação dos pães. Mas eles souberam de Jesus por alguma coisa que Jesus fizera, ou algumas coisas. Então, se você, no livro de Marcos, ele não dá, mas o Evangelho de Lucas, por exemplo, que é o mais detalhista em narrar as coisas de Jesus, você vai ver que Jesus já tinha demonstrado para eles quem ele era. Nessa altura, Jesus já tinha chamado os 12 discípulos. Os 12 discípulos já estavam com Jesus, não conheciam tanto. Isso me leva a meditar, irmãos, que nós não devemos ter a pretensão, porque é impossível, você conhecer Jesus de primeira. Você não consegue conhecer Jesus de primeira, não por causa da sua falta de sabedoria ou capacidade, mas é por causa da grandiosidade dele, por causa das surpresas que ele nos apresenta. Então, todos os dias nós temos que conhecer Jesus, todos os dias nós temos que andar conhecendo Jesus. Isso se conhece com experiência. Ele nos envolve com um amor tão grande, nos surpreende. Quando a gente pensa que Jesus vai fazer de uma forma, ele faz de outra. Quando nós pensamos que ele não vai fazer, ele faz. Quando nós já estamos desistindo, imaginando, não tem jeito, ele nos surpreende. Do nada ele faz tudo. Ele traz à existência o que não existe. Quantos já receberam esses milagres aqui? Ontem nós vimos um ali, celebrando ali. Não só de filhos, mas quantos milagres. E eu sei que há milagres que nós recebemos, que nós já tínhamos, entre aspas, desistido. Digo, vou me conformar. E aí Jesus vem e nos surpreende. E é isso que eu quero que você, nesta manhã, caminhe comigo nessa perspectiva. Nunca imagine que você já sabe tudo do Evangelho.
Nunca imagine que você já tem muita experiência com Jesus, que nem precisa ter mais, porque já não tem mais lugar. Nunca imagine que você sabe tanto que agora você vai passar por um outro nível, o nível de ensinador. Você deve ensinar, você deve, mas você precisa cada dia mais aprender. Eu estava conversando com um dos nossos professores da escola e ele disse assim: pastor, eu estou tendo uma experiência muito boa, porque no momento que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. E é isso, vários professores seculares mesmo dizem isso. Eu já fui professor também em uma área, no mercado financeiro, e como eu me reciclava, como eu aprendia quando eu ensinava. Isso é sadio, isso perfeito. Mas não se coloque, não se aposente da condição de aprendizado, ou de aprendizagem, mas diga: Senhor, eu estou querendo ver novidade, eu quero ver novidade. Eu fico muito entusiasmado quantas vezes eu vou para uma outra igreja, e não tem nada a ver de não acontecer nesta, porque vocês vão entender, e é uma igreja que tem muitos velhinhos, e aqui não tem muitos velhinhos, e às vezes pessoa de 90 anos, quando eu faço um determinado apelo, vem à frente para experimentar o novo de Deus, a pessoa vem, eu falei: será que ela entendeu o recado? Eu pensando comigo, e o Espírito Santo fala: claro que entendeu. Claro, até o último dia de vida, essa pessoa aí quer experimentar o novo de Deus. E é disso que eu quero falar nesta manhã. Eu quero que você esteja, eu não sei se eu posso, pode parecer uma incoerência eu dizer isso, eu quero que você esteja preparado para o inusitado. Eu quero que você esteja preparado, se é que se pode dizer isso, para ser surpreendido. Quem está preparado não vai ser surpreendido, mas quer ser preparado para ser surpreendido com novidades. Vamos lá? Quero falar do menino, por isso que o título da mensagem de hoje é Preparado, e não preparados, mas eu quero que vocês estejam preparados, mas essa mensagem eu baseei no menino, preparado para o milagre. Esse menino que estava junto com essa multidão, a Bíblia não diz, quando a Bíblia diz de um menino, os historiadores, os estudiosos dizem que se trata de uma pessoa aí na faixa de 10, 12 anos, menino, por aí, 9, 10, não sei, naquela época não era comum uma pessoa, um menino assim sair sozinho. Hoje, de famílias que têm um certo medo, não deixam seus filhos de 10 anos sair, enfim. Mas vamos supor que ele estivesse acompanhado. O fato que a Bíblia fala só de um menino que vai levar 5 pães e 2 peixes. Em outro evangelho, os discípulos dizem: nós temos 5 pães e 2 peixes. Não é que os discípulos tinham, aqui é o menino que tem, o que ele diz assim: temos à nossa disposição 5 pães e 2 peixes. É a mesma coisa. E eu quero pegar esse menino antes, lá na casa dele. Qual é a visão que ele tem do que ele vai fazer e para onde ele vai? Alguém falou para ele, ou para a mãe dele, que Jesus estaria em algum lugar. E muita gente sabia disso, porque tinha cerca, segundo o teólogo que comenta aqui, eu já vi falar em 10 mil, mas esse aqui ele diz assim: os homens eram separados das mulheres, os homens eram contados, as mulheres e as crianças não. Para comerem, comiam separados. Então eles contaram só os homens, as mulheres estavam separadas, as crianças separadas. Então presume-se que poderia ter até 20 mil pessoas ali. Se você acha exagerado isso, você está achando que Jesus não pode multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar 20 mil pessoas. Mas fique com a quantidade que você quiser. O fato é que no mínimo 10 mil tinha que ter. O que eles vão fazer lá? Se eu anunciasse hoje que Jesus, se fosse possível fazer isso, se fosse possível mexer na Bíblia e dizer assim: Jesus voltou, irmãos, estará na praça
ali na apoteose ou não sei o quê. Amanhã, às 20, eu não vou nem falar horas, que eu já terminei, já vai gente correr para lá para ficar na fila. Ou não. Vamos imaginar que vocês saibam que é possível, que Jesus estaria em pessoa, o Nazareno, ele vai ficar aqui um pouco na terra, depois ele sobe de novo. Vamos supor que fosse isso. Olha o público que está me assistindo aqui. Eu não estou pregando que Jesus vai voltar aqui antes do arrebatamento, meu irmão, e vai pregar o evangelho. Isso é impossível. A Bíblia diz que não é. Eu estou fazendo uma suposição. Você não iria? E duvido que você iria e não levaria alguém. Duvido. Você iria e levaria. Chamaria os seus vizinhos. Alugaria uma van. Por muito menos nós fazemos isso. Vai ter o Dunamis em agosto e já tem gente fazendo as inscrições. Já tem gente fazendo inscrição. O Gustavo esteve aqui e falou, mas o negócio é em agosto, mas já estão fazendo. E eu tenho certeza que o aniversário da igreja em outubro já tem gente marcando a cadeira aqui. E trazendo o nome de visitantes. Mas imagina Jesus, irmãos, lá na apoteose amanhã, 20 horas. 7 da manhã, estaríamos lá. Então, aquele menino vai se preparar. E eu quero que você veja o que o Espírito Santo me mostrou. Quando chega a tarde, Jesus, obviamente está dizendo aqui, ele se compadeceu, passou a ensinar-lhes muitas coisas, e outro evangelho ele cura, ele transforma. Irmãos, onde Jesus está, há milagres. Então, não dá detalhes, mas eu sei que naquele dia cego deve ter enxergado, deve ter tido cego que enxergou, deve ter acontecido lá algum coxo paralítico que andou. Milagres, além dos ensinamentos, porque Jesus não só fazia milagres, ele primeiro ensinava, o propósito dele era ensinar. E chega de tardinha, declina a tarde, declina o sol, né? A noite se aproxima. É um hino assim. Então, alguém, né, dos discípulos chegam para ele, quando diz assim, os discípulos chegaram, nós também precisamos entender, os discípulos responderam, é alguém falando em nome dos discípulos, eles não chegaram em jogral, falaram assim, 1, 2, 3, já, Senhor Jesus, estamos aqui para lhe dizer, não precisa dos seus 12, alguém falar em nome de... E ele disse, olha, senhor, mestre, nós queremos te aconselhar, não usou esse termo, mas ele quis dizer, é melhor que o senhor despeça a multidão, porque a multidão está com fome. E é melhor que eles saiam por aí comprando, passe ali, tem um mercado ali, tem outro ali, tem uma vendinha de São João, e eles vão comprando. E Jesus disse, não pode ser assim, por que vocês mesmos não alimentam a eles? Aí Jesus dá uma orientação de dupla conotação. Ali ele quer dizer, por que vocês já não começam a treinar para fazer o que eu faço? Alimentá-los espiritualmente, cuidar deles, porque era um povo como se fosse um rebanho sem pastor. Mas Jesus já sabia que eles não podiam alimentar. Ele disse, a menos que a gente vá comprar, nós não temos. Agora imagine só eles irem comprar para 10 mil, vou fazer para 10 mil para ficar num abatimento, para todo mundo não ficar horrorizado, não vou deixar 20 não, vamos deixar para 10 mil, que deu transporte, irmãos. Eles quase que arranjam um problema para eles mesmos. Se Jesus diz, ok, eu vou dar o dinheiro está aí, vai lá, busca, está aí na mão do, pode procurar no bolso, milagre do dinheiro primeiro. E agora, Senhor, temos um outro problema, não temos carro. Temos que pedir lá a caminhonete do irmão Joel, temos que pedir outros carros, trazer porque nós não temos. Aliás, irmãos, essa é uma coisa interessante, quando a gente trabalha na obra do Senhor, nós temos que trabalhar
literalmente na fé. Há coisas que nós não temos que perguntar, porque se nós perguntarmos, nós vamos nos desanimar, vamos desanimar a nós mesmos, ao grupo, e vamos empacar. Quer ver? Volta lá no Antigo Testamento, vai lá, dá um pulo lá no Antigo Testamento, quando Moisés retira todo o povo para levar o povo. Vocês acham que ele levou comida para 40 anos? Primeiro, ele não sabia que ia passar 40 anos. E vamos supor que levasse, que para chegar onde ele queria chegar, não precisava nem de um ano. Mas vamos supor, e o Senhor diria: Moisés, eu te abasteço com muita carne, com muito pão. Ele disse: eu estou com um problema, nós temos que arranjar uns containers. Hein? Um frigorífico. E o container nós temos que botar em cima de uma carreta, porque como é que eu vou arranjar container arrastando no deserto? Olha que situação. Mas ele partiu e não perguntou. E o Senhor proveu o seu povo. Eles calculavam, pelo conhecimento deles, que para onde era mais ou menos, aliás, eles já chegaram na Terra Prometida em poucos meses. Eles pisaram lá. Amém? Tiraram um cacho de uva de lá, só não entraram, mas eles viram que já tinham chegado. Mas Moisés descansou. O povo não. O povo vivia pedindo: e agora? Vamos morrer de fome e tal. Então, irmão e irmã, quando você for trabalhar para o Senhor, esqueça da sua provisão. Hoje, a Vivian viajou com a família e mais uma outra família, e ela mandou uma foto aqui da Camilinha dentro do avião. E ela mandou a Camilinha mexendo nos botões e tal, e eu falei assim: o que ela imagina? Ontem ela estava aqui num monte de criança. Hoje acordou de madrugada, alguém acordou ela lá 4 da manhã, e ela: onde é que eu estou? Não imaginou? E botaram ela dentro de um carro que ela nunca viu. Um Uber que levou, ela nunca viu. Chegou no aeroporto, entrou num lugar que ela nunca foi. Mas ela não está nem aí, ela está mexendo nos negócios. O que é que passa? Será quanto meu pai pagou essa passagem? Ele teve dinheiro? Qual? Esse avião irá para onde? Quando Jesus disse que nós temos que ser como crianças, uma das coisas que nós temos que ter como característica, uma das características que nós temos que ter é essa. Não fica pensando na provisão, meu irmão. Você vai ficar doente e não vai poder comer a comida que ele separar para você amanhã. A comida vai ficar lá em cima da mesa, você olhando para ela e não pode comer. Continuando aqui. Aquele menino então sai de casa e ele leva 5 pães e 2 peixes. Das duas, uma. Ou ele era muito comilão, porque o pão não era pãozinho francês. Então imagine 5 pães, tipo uma broa, os judeus usavam aquilo assim. 5, irmãos, não cabe em cima dessa plataforma aqui. E 2 peixes. A turma fala 2 peixinhos. Em algum lugar fala peixinho, outro fala peixe, mas peixe. Te garanto que também não era, como é que chama aquele peixinho? Manjubinha, não era manjubinha, não. Eram peixes. A gente pode imaginar aqui, será que ele falou: vou levar 5 pães e 2 peixes para alimentar esse povo todo? Te digo que não, irmão. Ele é uma criança, mas também ele não é burro. O que é isso? Ele sabia, ele tem família, ele sabe quanto se gasta dentro de casa. Mas por que ele levou 5 pães e 2 peixes? Ele levou 5 pães e 2 peixes, pastor, porque ele sabia que Jesus ia multiplicar os pães em peixe. Quem disse isso a ele? Tenho certeza que não. Tenho certeza. Primeiro que ele ainda não tinha visto, e ninguém tinha visto esse milagre ainda. Esse era novidade, esse era inédito. Então posso te afirmar, irmão, que ele não levou os 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. E eu fiquei pensando: Espírito Santo, vai falando comigo aqui, que o Senhor me agarrei nisso aqui agora. Não sabe quando você quer passar para frente, vai lá e volta para cá e fica agarrado naquilo ali? Fala comigo, Espírito Santo. Vou andar aqui um pouquinho, que o Beto disse que eu posso andar, que ele me acompanha. Então vou andar aqui. Por quê? Você concorda comigo que ele levou esses 5 pães e os 2 peixes para ele? Ou não concorda? Pastor, mas você acabou de dizer que ele não come isso tudo. Olha o que o Espírito Santo me mostrou aqui.
Irmãos, olha só, se você for procurar na Bíblia, nenhum teólogo vai dizer isso. Então o pastor está inventando. Não, eu estou usando isso daqui para trazer uma pregação, irmãos. Eu estou supondo, mas eu acho que ele levou 5 pães e 2 peixes, e é para aqui que eu quero levar, preparado para se acontecesse algo, que ele precisasse demorar na presença do Senhor, ele não estaria preocupado com o que comer, com o que beber, mas queria ficar ali na presença do Senhor até o dia amanhecer. E se preciso fosse, ele estaria até o outro dia, porque ele cuidou das coisas que ele podia cuidar, e agora ele está na presença do Senhor e disse assim: deixa o Senhor fazer. E o que me leva a crer que ele chegou de tarde, ele até esqueceu de comer, porque tinha 5, pois eu não sei se ele levou 10, irmãos, também não sei, a Bíblia não diz se ele levou 10 ou se levou 8, a Bíblia diz que naquele momento ele tinha 5, se ele saiu de casa com 5, ele não comeu nenhum. Enfim, mas isso é uma outra pregação, deixa para outra. 5 pães e 2 peixes. Eu quero crer que eu preciso que os irmãos, que nós tenhamos esse mesmo pensamento. Eu estou indo para a presença do Senhor, mas eu preciso ir preparado, porque alguma coisa Deus vai fazer. E eu preciso de cuidar daquilo tudo que possa me tirar da presença do Senhor. Essa é a mensagem. Assim como ele levou alguma coisa, nós em algumas situações precisamos deixar algumas coisas que possam nos tirar da presença. Uma vez eu estava num chá evangelístico, fui cantar num chá evangelístico, era muito comum, hoje ainda tem, né? De vez em quando me chamavam, e eu ia lá no chá evangelístico. E cheguei e tinha uns prêmios, eu entrava ali, a pessoa comprava o chá, né? Era um chá evangelístico, para juntar fundos também para missões e tal, pagava lá, sei lá, 10, 15 reais, e eles davam um papelzinho com um número, disse: ó, não joga fora não, que nós vamos sortear uns negócios aí legais, aí depois para... Né? E eles me deram, embora eu não tenha comprado, mas eles me deram, ok, obrigado, botei no bolso. Quando, quase acabando o chá, a dirigente veio e falou assim: atenção, irmãos, nós vamos sortear aqui agora. E o prêmio é esse aqui. Aí apresentou uma televisão, não é igual a de hoje, que já tem uns anos, mas é uma televisão bonita. E vamos chamar o número. Aí chegou o número 21. E não aparecia o 21. Número 21, vou sortear o número. Aí alguém levantou e falou assim: 21 era de fulana. E cadê ela? Ela foi embora. É só para quem está aqui. Vamos sortear outro número. A pessoa foi ao chá, pagou o chá, ficou até quase o final, mas não esperou o sorteio. E não levou, não digo a bênção do chá, a bênção era outra, é uma palavra, mas não levou o prêmio que ela poderia ter levado. E é assim que muitas vezes nós chegamos à presença do Senhor, nós não vamos preparados para até a palavra final dele. Não estou falando de culto. Estou falando de presença do Senhor. Às vezes nós entramos na presença do Senhor e entramos tão cheio de coisas para ver, que nós só falamos. E quando Ele vai responder, nós já vamos embora. E depois nós temos a cara de pau de dizer que Deus não fala conosco, que Deus não nos responde. Uma vez eu estava falando com uma pessoa aqui, no Zap, e aí eu estava falando. Quando eu comecei a falar, fui na segunda frase, e aqui aparece lá, né, digitando, a pessoa está digitando. Então, eu normalmente faço isso, quando a pessoa está digitando, eu espero ele até parar de digitar, porque é como se ela estivesse falando. Então, se a pessoa está falando comigo, eu não posso falar com ele. A comunicação só existe quando um fala e o outro ouve. Quando 2 falam, um com o outro, não há comunicação. E quando 2 escutam, também não há comunicação. Ok? Eu vou falar com o Daniel, se ele escutar e eu escutar, vamos lá. Não tem. Se eu falar e ele falar, também não tem comunicação, tem embrulho. Mas aí a pessoa começou a falar, e, aliás, eu falei, escrevendo e tal, e ela falou tanto, eu deixei. Aí lá embaixo ela falou assim: pastor, responde, o senhor não fala? O senhor está aí? Aí eu printei aquilo que eu escrevi e falei assim: olha o que eu falei há 3 minutos atrás. Puf, a
pessoa, desculpa, não vi. Não viu porque não quis ver. E nós só não ouvimos o que Deus fala conosco porque nós não queremos ouvir. Melhor, às vezes não queremos ouvir, às vezes não temos tempo para ouvir. Então nós temos que nos preparar. Esse menino aqui pega 5 pães e 2 peixes. Na minha cabeça, a mensagem que o Senhor me deu para trazer para a igreja é o seguinte: ele disse, olha, se o Senhor demorar, se ele falar assim, gente, eu quero surpreender vocês, nós vamos ficar aqui 3 dias, eu tenho pão para 3 dias. Nada vai me tirar da presença desse, porque eu sei que vai ter milagres. Eu sei que lá vai acontecer alguma coisa. Se ele não pensou, a mãe dele deve ter dito. Não sei, mas o fato é que ele estava ali. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que Jesus fala assim, dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. 200 denários são 200 diárias de um salário, ou seja, nós estamos dando 8 meses aproximadamente de salário comprado de pão, ok? E sabendo eles responderam, não, aí disse, quantos pães tem, Jesus? Quantos pães tem? Dá uma olhada aí. Irmão, agora vamos lá, outra coisa, minha mente e cabeça. Dá uma olhada. Vocês acham que ele saiu no meio de 5.000 homens perguntando quem tinha pão e juntou os 5? Vocês acham que foi assim? E Jesus vai ficar lá esperando. Aquilo que era de tarde agora já virou de noite. E os discípulos estão rodando 5.000 homens, só homens. Se for para as mulheres, qual das mulheres que tem pão aí? Mulher é mais prevenida. Aí passava para 10.000. Vocês acham que foi assim? Não. Sabe o que é que eu acho? É que eles imediatamente acharam o pão. Por quê? Quem pode me dizer? Porque estava perto deles. Hã? Amém ou não? Vocês acham que esse garoto estava lá na última fila? Estava lá atrás, onde tinha que olhar de binóculos? Pode esquecer isso, amado. Pode esquecer isso. Estava por ali, estava à mão. Segunda coisa que eu quero falar nesta manhã é que não adianta você vir preparado e não deixar que as pessoas e que Deus, não deixar que Deus saiba, que Jesus saiba que você está preparado. Como é que eu não deixo saber? Jesus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Quando você fecha-se, quando você não expõe, quando você não abre o seu coração. Mas Jesus conhece o coração, pastor, eu te peguei. O único que conhece o coração é Jesus. É verdade, meu amado. Mas Ele respeita o teu desejo, Ele respeita a sua vontade. Senão Ele não fala, quem quiser vir após mim, quem quiser. Ele disse assim, tem que vir após mim, senão vocês vão para o inferno agora. Não, é quem quiser, Ele respeita você. Jesus é o cavalheiro gentil, Ele bate a porta, Ele pede para entrar. Só que quando Ele entra, Ele vira um inquilino exigente. Estava ali. Os discípulos logo viram. Agora, já quero passar para a terceira, para nós não demorarmos muito. Qual o propósito que esse menino levou? O propósito é o seguinte, eu vou levar esses 5 pães e esses 2 peixes para serem usados como aprouver aquele que me pedir. Então eu creio que se alguém tivesse com fome, falasse, menino, eu estou vendo que você tem 5 pães, eu estou com uma fome lascada. Daí eu creio que ele daria. Porque ele era um dos que, no entender dos discípulos, estariam com fome. E os discípulos dizem para ele, o mestre está precisando de pães, ele dá os 5. E os 2 peixes. Então ele entrega tudo e agora ele ficou sem nada. Pode parecer redundância, pode parecer que eu estou repetindo o que eu falei no início. Quando você trouxer alguma coisa para o Senhor, não fique com nada, entregue tudo. Você está trazendo algo, eu usei o pão primeiro para dizer, você está trazendo algo que não te impossibilite de ficar na presença do Senhor, mas aquilo ali é para não... Então, mesmo que te peçam aquilo, você entrega para que o Senhor possa fazer
o milagre total segundo o querer dele. Eles agora vão ver um negócio que eles nunca viram, inusitado. Jesus então pega os pães, pega os peixes, está aqui, abençoa, parte, entrega aos discípulos e diz para os discípulos: distribua para eles. Eu quero que os irmãos entendam que até agora o milagre não aconteceu. Se acontecesse, um dos evangelistas, teria narrado. E quando Jesus partiu o pão, ao colocar no cesto, o pão foi pulando de pão em pão, de pão em pão, e os discípulos não tinham como segurar o cesto, num lugar nenhum disso. Então eu leio exatamente aqui: Jesus partiu o pão, ou os 5 pães, e deu pedaços, e diz que ele colocou nos cestos. Leva-me a crer e entender que todos os 12 foram usados. Jesus seria inteligente, no mínimo, para dizer: eu quero ganhar tempo, eu vou abastecer 20 mil, 10 mil pessoas, eu não posso usar 2 discípulos, eu quero usar os 12. Então pega-se 12 cestos e divide 5 pães em 12, dá menos de 1 pão por cesto. Amém? E pega 2 peixes e divide em 12, dá uma isca de peixe, e entrega para eles. E cada um recebe 5, 6 pedaços de pão, 1, 2 iscas de peixe. E Jesus diz assim: alimente-os. Se você estivesse lá, você falaria o quê? Senhor, com isso aqui? Deixa eu explicar para o senhor de novo. Primeiro os meus parentes. Jesus, deixa eu explicar para o senhor aqui. Olha a multidão, todos estão com fome. E eu te dei 5 pães, o senhor me devolveu 5 em pedaços. Mas não falaram. E quando eles saíram para distribuir, quantos pães tinham? Pedaços de pão, pedaços de peixe. E aí Jesus diz assim: vocês estão esperando o quê? E eles devem ter falado assim: eu não acredito no que eu estou vendo. Será que eu não entendi eu faltei alguma lição aqui, eu faltei alguma aula? Porque Pedro vira para Tiago, isso sou eu que estou falando. Pedro diz: Tiago, você vai primeiro? Não vai você primeiro. Não. Mas o Pedro, que sempre ia primeiro, né? É o que botou o pé na água, né? Disse: eu vou. Aí disse assim: você vai aonde? Eu vou pegar. Tinha grupo de quantos irmãos? Eu vou pegar o de 50, porque o de 50, ele olhou assim, aqueles que tinham menos cara de fome, assim, né? E ele foi chegando perto, e ele deve ter ido falando: Senhor, me ajuda, porque vamos voar aqui, um só vai meter uma mãozão aqui, vai arrancar esses 5, e vem com aquela conversa, um para mim, um para minha tia que está lá, que não pode andar, outro é para minha avó que está perto de mim. Eles vão vir com essa conversa. Ele está chegando e o negócio não mexe. Vocês concordam comigo, irmãos? A Bíblia diz que no prato dele o pão multiplicou. A Bíblia diz isso, irmãos? Existe algum teólogo, eu desafio um teólogo a narrar que os pães subiram na bandeja e fizeram um monturo. Eu duvido. Quero que você me prove isso. Porque aí é mole. Você me dá 20 mil pães para alimentar 1000 pessoas, mesmo sabendo que essas 1000 pessoas são evangélicas, eu alimento 1000 pessoas com 20 pães. Agora eu quero o contrário. Tira um pão aí. Tira um pão. Já fiz isso aqui na igreja, mas muitos não viram. Tira um pão aí. Tira um pão, Senhor. Só o Senhor agora vai me valer, que está acabando. Tinha 6 pedaços aqui. Quando eu olho, você pegou? Espera um momentinho, você pegou? Pegou? Não, eu devo ter contado errado, que eu estou vendo 10 aqui. Pega o pão. Pega o pão aí, meu irmão. Pega o pão aí. Pega o pão aí.
Pega o pão aí. E agora tem 20. Aí ele para. Uau. Peraí. Aí, pode comer à vontade. Vamos passar para o grupo de 100 logo, que o pão não vai acabar. E vamos que vamos. Já sei quem é. É aquele que pegou a água, mandou a gente... Já saquei toda a água na botija e tal, e botamos lá na talha, e quando jogamos era vinho, é o rei dos milagres. Aí o pessoal, pode vir à vontade, você não quer não? Come mais, eu já comi, come mais umzinho. Então o milagre aconteceu quando eles distribuíram, e não antes deles distribuírem. Mas o milagre não aconteceu ali, o milagre aconteceu lá na casa do menino, quando ele disse assim, eu vou fazer de tudo. Vou repetir, irmãos. Eu não acredito que o menino falou, vou levar 5 pães ou 10 para alimentar 20 mil pessoas. Eu não acredito. Mas aconteceu quando ele disse assim, eu vou cuidar para que eu não saia da presença do Senhor. E aquele testemunho fez com que todos fossem alimentados. E o alimentar ali, irmão, foi um mero detalhe. Concordam comigo ou não? O que Jesus quis mostrar é o seguinte, eu sou aquele que multiplico aquilo que não existe. E por que você não recebeu essa manhã ainda? 2. Ou você não está com fome, ou você não está interessado no que o Senhor quer fazer na sua vida. A Bíblia não me diz, mas pode ser que umas 1000 pessoas tenham ido embora ao meio-dia. Tenho que ir embora porque tenho que fazer o almoço, meu marido está esperando, e se eu não fizer almoço ele me bate. Não estou aqui fazendo apologia a não fazer almoços para os maridos. Eu vou embora porque 2 horas o meu time joga e esse negócio aqui não vai acabar não. Como é que você está preparado? Como é que você vê Jesus? Se você vê Jesus completo, meu irmão, você está muito por fora. Você não consegue ver Jesus completo. Sabe qual é o nosso problema quando nós não recebemos milagres? É porque nós queremos entender os milagres. O que nos atrapalha? Primeiro nos atrapalha aquilo que, ao sairmos para ir à presença do Senhor, aquilo fica no nosso ouvido buzinando e dizendo assim, não demora não, hein? 10 minutos, né? Não dá. Meia hora é muito, 1 hora nem pensar. Quando você sai de casa assim, predisposto a não receber tudo, até a última gotinha do milagre, você não irá receber. Por quê? Deus não vai te castigar, amado. É você que não vai receber. Você vai ficar predisposto a não aceitar. Alguma coisa vai te desviar. Aí vai ter uma hora que nós estamos falando e vamos fazer o apelo, ou vamos chamar aqui, e você está tão fora que você nem ouviu. E já aconteceu isso muitas vezes comigo, de eu ser abordado logo a seguir ali fora, não aqui só nessa igreja, uma e outra. Pastor, eu estou aqui porque eu quero que o senhor ore por mim. Você foi lá na frente? Não, não fui não. Mas por quê, irmão? Eu não sei, eu não prestei atenção. Pastor, eu não quis ir. O alimento estava aqui e você não quis pegar. Irmãos, eu não sei, a Bíblia não diz se os 20 mil comeram. A Bíblia diz que todos se saciaram. Mas vamos dizer que 1 ou 2 ali disseram, não quero não. Eu também tinha trazido uma sardinha e comi já. Pode acontecer? Não pode acontecer? Mas o alimento estava ali. Pega quem quer. A Bíblia não diz que eles empurraram goela abaixo. Diz que foi oferecendo. Sabe, amados, Jesus quer ver a glória dele ir multiplicando. Muitas vezes nós estamos em busca de coisas de Deus que venham em cachoeira e tudo de uma vez só. Vai apodrecer na sua vida. Deus quer que você use o pão de cada dia. Deus mostrou para eles, podem ir comendo e não vai acabar. Mas não foi a primeira vez que Deus fez isso. Jesus no Novo Testamento, Deus no Antigo, que é o mesmo Jesus, que é o mesmo Deus. Quantos duvidam disso? Pode comer, minha amada, pode comer, que a farinha não vai acabar, nem o azeite, até que o Senhor mande parar. Vai mandando, vai comendo, e não acabou, e não acaba.
Não acaba. Você não pode querer ter 1 milhão de litros de azeite, 1 milhão de quilos de farinha de uma vez. Meu amado, você não tem nem como armazenar. O Senhor está querendo tratar você na rédea curta. Ele quer te dar o milagre de hoje, amanhã. Amanhã. Porque se Ele te der o de hoje, de amanhã até sexta, você só vai orar para Ele no sábado. E o Senhor, não que Ele precise de você, é você que precisa dEle. Ele não tem necessidade, Ele não tem complexo de inferioridade. Ele não vai entrar em depressão se você... o Joel não falou comigo hoje essa semana, eu estou chateado. Joel, por que o Joel não falou? Vou deixar de ser Deus, porque o Joel não falou comigo. Não! Agora, se o Joel não falar com ele todos os dias, o Joel vai ficando fraco. Porque falar com Deus, através da palavra, através de oração, através da nossa postura em evangelizar, em ser usado por Ele, é alimento para a nossa vida. Você está preparado para o milagre? Você está preparado para ser surpreendido? Os irmãos, de repente, vão comentar no vídeo, ô pastor, te conheço, o senhor errou, como é que a pessoa vai estar preparada para ser surpreendido? Se você ouvir desde o início da mensagem, você vai entender. Você está pronto, é isso que eu quero dizer. Você é um terreno fértil para Deus surpreender e plantar no seu ministério aquilo que você nunca sonhou? É isso aqui a pergunta. Mas se você não está, você pode estar. Agora, irmãos, uma coisa que me preocupa um pouco, eu já vou orar aqui para concluir, o que me preocupa é que as pessoas não estão cumprindo aquilo que o seu coração está pedindo, às vezes. E eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas fazem um pacto com o Senhor e depois eles não cumprem esse pacto. O coração está pedindo, ele vem à frente, ora, semana que vem ele está igual, ou pior. Por que pior, pastor? Porque não recebeu naquela semana, então ele desistiu de tudo. Ele estava num nível, agora ele ficou abaixo do nível. Nós temos que perseguir, nós temos que reagir, irmãos. Temos que reagir. Em tudo na vida nós reagimos, menos para as coisas de Deus. Deus quer fazer de cada um de nós um crente fervoroso, forte, que não dependa de ninguém, embora nós precisemos de uns dos outros. Mas eu não posso ter alguém como a minha bengala ou minha muleta, eu posso ter alguém como o meu parceiro, mas eu não posso viver só nisso e depender disso. Por isso é muito importante que você tome tenência espiritual na vida e diga, Senhor, eu vou começar hoje. E você pode ter certeza, meu amado, que o apóstolo Pedro ou Tiago vai passar com um cesto, e se você tiver fome, você vai fazer assim para ele, como você faz com o garçom na festa. Faça com Jesus. Senhor, eu quero um milagre de novo, eu quero mais um. Senhor, mais um. E todos os dias o Senhor está preparado para te dar um milagre, para te dar uma providência, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Nós não queremos, Senhor, estar desprevenidos ou relaxados quando estamos na tua presença. Queremos estar preparados, Pai, para que o milagre aconteça. Por isso, Senhor, faça com que nós nos desvencilhemos de tudo aquilo que pode nos tirar da tua presença. E a fome era uma das coisas. Faça-nos levar, Senhor, o suprimento para estar na tua presença, para que nada possa nos separar da tua presença. E quando entrarmos, Senhor, que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco também. Nós pedimos, mas queremos ouvir a tua resposta. Que esse povo, Senhor, que está ao alcance da nossa voz, tanto aqui na igreja, quanto através da internet desse vídeo, esse povo possa dizer, Senhor, eu quero algo mais. Traga o cesto perto de mim de novo, Jesus, eu quero ver milagres.
há muito tempo que eu não como desse milagre. Senhor, me dá, traz aqui, Senhor, multiplica na minha vida, em nome de Jesus. Se há alguém nessa manhã que precisa, que fez essa oração sincera, eu quero que os irmãos entendam quando a gente chama o altar. Por que existe o altar?